Graça e paz, amém? Eu vou pedir luz aqui para mim, porque está escuro. Por favor. Glória a Deus por este dia, por esta noite, por este culto abençoado. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor. E em Atos 3, nós vamos ler do 1 até o 10. Se você, na medida que você for encontrando, se puder, eu te convido a se colocar de pé. Atos 3, amém? Eu falei para o pastor Bruno, quando eu cheguei hoje, falei assim, pastor, nós estudamos juntos, tá? A mensagem da manhã e a mensagem da noite. Porque do Senhor é tremendo, né? Eu preparei essa mensagem tem mais ou menos um mês. E assim, muito do que foi falado pela manhã, a gente vai também estar assim, passando perto. E às vezes até mesmo falando aquilo que foi falado pela manhã. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é assim, né? Ele revela aquilo que ele deseja para a vida da igreja. Então eu louvo ao Senhor, porque isso já aconteceu comigo e a pastora Ionala, e Neemias. E assim, foi tremendo, porque ela pregou Neemias 2, não foi? E eu preguei 4, no mesmo dia. E eu não tive oportunidade de ouvir a mensagem dela, porque o meu filho não estava passando bem nesse dia. Então ela disse que se espremeu na cadeira. Meu Deus, ela não pode pregar a mesma palavra. Mas o Senhor faz isso. Então hoje, pela manhã, o pastor esteve pregando Atos 2 e eu vou pregar Atos 3. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Querido Deus e amado Pai, nesta noite, Deus, nós queremos colocar diante de Ti a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, mais uma vez, através dela. Que, Senhor, oh Deus, não haja nenhum tipo de resistência para receber aquilo que o Senhor tem a revelar, Senhor, às nossas vidas nesta noite. Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. E ela é espada de 2 gumes. É uma palavra, Senhor, é algo que vai e penetra no mais profundo do nosso ser. E que hoje, Deus, que nesta noite não seja diferente, que a Tua palavra possa ir no mais profundo das nossas vidas, trazendo, Senhor, oh Deus, a revelação dos céus. Nós oramos nesta noite em o nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Você pode estar se assentando. Na verdade, eu não iria pregar essa palavra hoje à noite, Ela estava lá guardada, esperando o tempo oportuno para tal. Mas diante
né, do culto da manhã, falando sobre Pentecostes. Então, eu falei assim, não, esse é o momento, é o tempo oportuno para estar ministrando essa mensagem que o Senhor me deu há um mês atrás. Então, quando nós estamos aqui diante desse texto, né, de Atos 3, se nós voltarmos os dois capítulos anteriores, nós vamos ver que eles tratam do Espírito Santo. E hoje nós estamos aqui falando de Pentecostes, né? A descida do Espírito Santo. A data especificamente Pentecostes foi domingo passado, mas nós tivemos uma programação aqui abençoada sobre família. Eu estive fora juntamente com o Clóvis, não pude estar presente, mas assisti, né, online, tanto o culto da manhã quanto da noite, e foi bênção. Então, aqui, na verdade, nós estamos hoje falando de algo que liturgicamente aconteceu semana passada, que foi o dia de Pentecostes. Então, esses dois capítulos anteriores ao capítulo 3 tratam justamente do Espírito Santo. O capítulo 1, além de falar da ascensão de Jesus, a palavra fala sobre o comando dado por ele aos discípulos, os quais deveriam se manter em Jerusalém, pois receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E que eles seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu costumo dizer que o Brasil é os confins da terra. A palavra chegou até nós e essa palavra de Atos 1:8, ela se cumpriu e vem se cumprindo desde que ela foi, né, proferida pelo Senhor. Então, nesse capítulo 1 de Atos, a palavra nos revela que Jesus ascenderia aos céus e enviaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que iria falar em nome do Pai e de Jesus e testificaria a respeito de Jesus, como está lá prescrito em João 15 e João 16. Então, por isso, em Atos 1:14, o texto bíblico diz assim: todos perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os filhos e com os irmãos dele. Então, todos estavam no mesmo lugar, com o mesmo propósito, buscando o mesmo revestimento do Espírito. E foi aí o que o pastor, na parte da manhã, falou. A unidade, ela aparece assim escandalosamente no livro de Atos. E, queridos, aonde há unidade, os propósitos de Deus se cumprem. A bênção do Senhor ali, ela se manifesta. Porque onde há unidade, não há espaço para divisão. Então, todos estavam no mesmo lugar, com o mesmo propósito, buscando o mesmo revestimento do Espírito. E ali no capítulo 2, efetivamente ocorre a descida do Espírito Santo. E os dois versículos, né? Os três primeiros versículos, tirando um de Atos 2, dizem o seguinte: de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, aqui em Atos 2,
a gente vê o derramamento do Espírito. Ele veio como um som, algo que foi então ouvido, veio como um vento, aquilo que é aquele que sopra onde quer, da forma que quer e em quem ele quer. Veio em línguas como de fogo, que eram entendidas diferentemente em Babel, que as línguas eram ininteligíveis. Ou seja, as línguas não eram entendidas. Mas essas línguas de fogo, além de serem entendidas, elas também como fogo que clareia, que esquenta, que purifica e que se propaga. Veio de forma plena. E é esse ponto que eu quero refletir contigo nesta noite. A plenitude do Espírito Santo. Veio de forma plena, porque a palavra fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foi apenas o Espírito não desceu e se apossou ali daqueles que estavam naquele local. Muito pelo contrário, não só houve ali a presença do Espírito, mas o transbordamento do Espírito. Então vem de forma plena, pois todos ficaram cheios, plenos do Espírito. Queridos, o Espírito desceu a fim de habitar para sempre com a igreja, bem como a capacitá-la e ajudá-la a cumprir a sua missão no mundo. Nós, como os apóstolos, fomos escolhidos para servir como instrumentos do Espírito. Ele age em nós e através de nós até o fim dos tempos. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós somos instrumentos, habitação do Espírito de Deus, o próprio Deus. Isso não aconteceu apenas ali com os apóstolos, ou somente algo específico para eles. Nós fomos alcançados por essa ação do Espírito de Deus. É através da atuação do Espírito Santo. Segundo um teólogo protestante alemão chamado Jürgen Moltmann, é através da atuação do Espírito Santo que a igreja participa da história de Deus com o mundo. Olha que coisa tremenda. Não sei se você entendeu, mas a igreja, ela participa da história de Deus com o mundo, através da ação do Espírito Santo. Nós somos canais para que Deus possa projetar luz sobre as trevas que jazem no mundo. Uma coisa é ter o Espírito Santo. Outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado através de Cristo a todos aqueles que ouvem a sua palavra e nele creem. É um dom celeste recebido pelo pecador arrependido por meio da fé. Agora, ser cheio do Espírito Santo é ter a plenitude do Espírito em você. Você tem o Espírito, mas o Espírito também tem você. Uma coisa é Ele habitar em você, outra é Ele comandar você. Você que tem o Espírito Santo, você está cheio dele? Você está cheia dela? A plenitude do Espírito, queridos, concede poder, dinamite a igreja de Cristo para realizar o seu propósito. Então, nós somos uma bomba, né, na mão de Deus. Quando essa plenitude
essa dinamite está em nós. Nós temos o poder de, por meio da ação do Espírito Santo, de impactar o mundo e de fazer a diferença nesse mundo, como esse indivíduo aqui chamado John Wesley, aconteceu com ele. Por isso, a igreja deve caminhar na plenitude do Espírito Santo. A igreja que caminha nessa perspectiva, ela tem algumas características marcantes. E eu convido você a ser integrante desta igreja. Uma igreja cheia, plena, transbordante do Espírito Santo de Deus. Porque a igreja que caminha na plenitude do Espírito Santo persevera em oração. O povo da intercessão deu glória a Deus ali, deu um amém. Dá glória a Deus aí, povo. A igreja que caminha na plenitude do Espírito Santo persevera em oração. Porque esse texto que nós lemos de Atos 3, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E eles representam nesse momento justamente quem? A igreja que foi alvo da promessa e da descida do Espírito Santo. Eles se tornaram líderes dessa igreja, da igreja cheia da plenitude de Deus. A oração que já se fazia ali no templo, em 3 turnos, 9 horas da manhã, meio-dia e a hora nona, que eram 3 horas da tarde, esse ritual se manteve, mas ganhou mais vigor e intensidade na igreja que foi ali revestida, preenchida pelo Espírito Santo do Senhor. Se você pegar o livro de Atos, ele está repleto de exemplos dessa verdade. Tanto que quando ocorre aqui a cura do coxo, Pedro e João são levados perante as autoridades do Sinédrio. E depois de terem sido liberados, a palavra nos diz ali em Atos 4, 29 até o 30, que eles juntos com outros irmãos oraram, a fim de que pudessem anunciar com toda intrepidez a palavra de Deus, e que no estender das mãos pudessem realizar curas, sinais e prodígios por intermédio do nome de Jesus. Por fim, o texto, em Atos 4, 31, que foi inclusive lido hoje pela manhã, foi o fechamento da pregação, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Queridos, a oração e a plenitude do Espírito Santo faz o lugar tremer. Faz o lugar tremer, faz o negócio balançar. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E sabe o que aconteceu? Mais uma vez, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Indica que as pessoas podem ficar cheias do Espírito mais de uma vez. Pedro estava ali junto com aqueles irmãos e ele já havia sido cheio do Espírito. Isso está em Atos 3:8. E todos os discípulos presentes no Pentecostes também já haviam ficado cheios do Espírito.
O poder do Espírito Santo não veio sobre eles automaticamente, como uma mágica, mas em resposta fiel e esperançosa, proveniente da esperançosa oração que eles fizeram. Então, da mesma forma que a palavra, como o pastor enfatizou hoje pela manhã, deve ocupar um lugar de destaque na vida da igreja, a oração também deve ter esse espaço. Mais do que isso, diria que deve ser algo incorporado na vida dos crentes, de modo tal a se tornar um estilo de vida. A gente tem que ter tanto a palavra quanto a oração como algo incorporado às nossas vidas. Tem que ser algo que está ali no nosso dia a dia. Não algo esporádico. Precisa ser algo recorrente. Apesar de todos os crentes verdadeiros terem o Espírito Santo, é através de uma vida de oração incessante que cada um pode experimentar de forma mais poderosa e plena a presença do Espírito em sua vida. É orando sem cessar, ou seja, de forma persistente, constante, que o crente é cada vez mais revestido, capacitado e cheio da glória de Deus. A oração, queridos, é para alcançar Deus, não apenas para alcançar uma resposta. É nesse nível, é desse jeito que a gente tem que andar. A oração é para alcançar Deus, não apenas para alcançar uma resposta. Por isso, por meio da oração, podemos ser cheios do Espírito Santo. E quando estamos cheios do Espírito Santo, sabe o que acontece? Olha só, se por meio da oração podemos ser cheios do Espírito Santo, quando estamos cheios do Espírito Santo, sabe o que acontece? Você não deixa de orar. É uma coisa linda. Você não deixa de orar. Se a oração tem essa capacidade, essa potencialidade de nos encher da presença do Senhor, quando você está cheio da presença dEle, você não deixa de orar. O apóstolo Paulo, ali em Efésios 5,18, ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí, quando eu li esse versículo, eu falei assim: apóstolo Paulo, como eu posso me encher mais ainda do Espírito, além da palavra, né, além da oração? O próprio texto de Efésios 5, versículos 19, 20 e 21, nos dá uma resposta. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Sabe o que é isso? Adoração. Adoração traz a presença de Deus. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração. A oração aqui de gratidão. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A comunhão, a unidade que foi pregada nessa manhã. Amém? Eu vou pedir para vocês abrirem Efésios 5,18, porque vocês estão me olhando, né? Então vamos lá, abra aí. Vamos ler aqui o versículo 18. Vamos ler juntos.
Vamos ler juntos? E não vos embriagueis com vinho. Gente, 1, 2, 3 e já. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Então eu te pergunto nessa noite, o que você tem feito para ser cheio, para ser cheia do Espírito? Porque, queridos e queridas, nesse processo de se encher do Espírito, há uma responsabilidade que é minha e que é tua, que é nossa. Deus deseja nos encher da sua glória, da sua presença, mas nós precisamos querer ser cheios e cheias e agirmos para que isso aconteça. E infelizmente, às vezes a pessoa deseja ter essa plenitude do Espírito no seu ser, mas ela não se move para que isso seja uma realidade. Eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite. É muito bom assistir Netflix, eu assisto, Now, né? É muito bom a gente ter outros entretenimentos saudáveis, é muito bom, mas isso não nos enche do Espírito. Porque as coisas espirituais precisam ser travadas no mundo espiritual. Então eu preciso de palavra, eu preciso de oração, eu preciso de adoração, eu preciso de comunhão, e eu preciso de tudo aquilo que a palavra de Deus me disponibiliza para que a presença de Deus seja uma realidade na minha vida. Então, ser cheio do Espírito Santo exige, sabe o quê? Ação espiritual. Ação espiritual. Essa semana, né, eu e Clóvis passamos uns dias ali na nossa casa, que temos ali em Cabo Frio, e nós passamos em oração. Porque, queridos, nós estamos vivendo num momento desafiador. Talvez nunca visto antes na história do mundo. As notícias chegam assim, ruins, as más notícias o tempo todo. E fora as notícias que a gente também tem as situações dentro da nossa família. Então nós perdemos uma pessoa na família há 20 dias atrás, com Covid. Parecia que estava reagindo àquela situação e de repente a pessoa faleceu, veio a óbito. Na quarta-feira, o meu primo perdeu o seu filhinho de 4 meses de vida, com Covid também. A família toda foi infectada. E o bebezinho não resistiu. Então, como a gente vai encarar um estado desse de guerra tão forte que a gente está vivendo? E eu estou falando isso para vocês com o meu coração aqui, sabe, apertado. Como é que a gente vai viver essa situação tão difícil que a gente está vivendo, se nós não nos preenchermos, nos enchermos do Espírito Santo de Deus, gente? Se a gente não tomar cuidado, toda essa situação que está em torno de nós e também dentro, até mesmo na nossa família e parentela, isso pode nos adoecer. Só o Senhor para nos dar o livramento, né, o consolo, o conforto, o revestimento, a força que nós precisamos. Então não dá para caminhar nesse mundo, mesmo que não estivéssemos vivendo isso que a gente está vivendo, a despeito do que a gente está presenciando, tendo que experimentar, não dá para viver nesse mundo sem a presença transbordante do Espírito Santo de Deus. E isso, queridos, todos que estão ligados espiritualmente, porque o que é ligado na terra é ligado no céu, isso tem recorrentemente tem sido falado e tem sido pregado. De sexta-feira para cá, eu estou participando de um seminário de intercessão online.
E são as mesmas palavras. As mesmas palavras, que a gente precisa vencer a angústia, a gente precisa vencer a ansiedade, a gente precisa vencer, né, a tristeza, a gente precisa vencer o medo, a gente precisa não sei o quê, porque é o momento que a gente está vivendo. Mas isso a gente só vai conseguir fazer se a gente entender que nós precisamos ter uma ação espiritual de preenchimento de Deus no nosso ser, a partir da palavra, da oração, da adoração, da comunhão e de todas as armas que a palavra se disponibiliza para mim e para você. Porque o negócio é forte, não é fraco. Mas eu sempre digo, o diabo ele tem força, mas o nosso Deus ele tem poder. A força pode ser grande, mas nós temos um Deus que tem poder. E eu creio nesse poder. Eu não foco meus olhos no inimigo. Eu foco meus olhos no rei, no seu reino, na execução do propósito que ele botou na minha vida e de colocar sementes de propósito na vida de outras pessoas. Que o Senhor me ajude. E que eu também possa fazer e compreender que eu tenho a minha parte para fazer que ninguém vai fazer. Então, uma igreja que caminha na plenitude do Espírito Santo, ela persevera em oração. E outra coisa, a igreja que caminha na plenitude do Espírito Santo tem um olhar para fora de si mesma. Porque quando Pedro e João chegam ali à porta do templo chamada Formosa, a palavra fala que havia um coxo. E aquele local era um lugar onde ficavam vários pedintes. Por que que ficavam vários pedintes ali? Porque era um lugar com um alto fluxo de pessoas que caminhavam em direção ao templo. Então, eles ficavam num local estratégico para ver se as pessoas, né, colocavam ali uma esmola na caçamba deles, lá na tinha deles, seja lá o que for. E o que chama a atenção nessa palavra é que a porta era formosa. Aqui, nada na palavra de Deus é por acaso. Os estudiosos falam que ela era formosa porque ela era feita de um material nobre. Não se tem certeza se ela era feita de cobre ou de outros metais como ouro e prata. Mas ela era feita de metal nobre. Mas a porta formosa, sentada à porta formosa, estava um homem que não tinha uma vida formosa. E aí que está o paradoxo, aí que está, né, o contraste. Aí que está o contraste. Pedro e João, cheios do Espírito, plenos do Espírito Santo, representando a igreja que tinha sido alvo do cumprimento da promessa de Deus, eles enxergam aquele coxo. Sabe por quê? A igreja que caminha na plenitude do Espírito Santo não fica fechada em si mesma, em seus templos luxuosos. O nosso nem é luxuoso. Confortáveis, climatizados, pois sabe que é chamada para participar da história de Deus com o mundo, porque a igreja é a eclésia, a igreja é a assembleia, os chamados para fora. Por isso, enxerga as pessoas invisíveis da nossa sociedade. A igreja que não está fechada em si mesma porque é plena do Espírito Santo. Ela enxerga as pessoas invisíveis da nossa sociedade. Aquelas que não têm nenhum valor para o mundo. As pessoas esquecidas, desvalidas e necessitadas. A igreja
que caminha na plenitude do Espírito Santo enxerga os necessitados. Eu não sei se você sabe, mas trazendo a questão dos necessitados para a nossa realidade, infelizmente parte do povo brasileiro, atualmente, padece de insegurança alimentar. Ou seja, má alimentação provocada pela falta de dinheiro. Pessoas que pouco se alimentam ou passam fome. Tem uma pesquisa aqui, de 2019, feita pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030. Temos aqui no Brasil 15 milhões de pessoas em extrema pobreza. 55 milhões de pobres. 34 milhões sem acesso à água tratada. Mais de 100 milhões sem serviço de coleta de esgoto. E quase 600 mil domicílios sem energia elétrica. O cenário é tenso, persistente, com desemprego alto. Atualmente, agora, no ano de 2021, por conta da pandemia, temos mais de 14 milhões de pessoas desempregadas no nosso país. E aí você pode estar assim se perguntando, o que temos a ver com isso? Eu te respondo, tudo. Tudo. Porque Jesus diz que aquilo que fazemos aos pequeninos, estamos fazendo para Ele. E isso está escrito lá em Mateus 25, do versículo 35 ao 40. Abre a sua Bíblia, Mateus 25. 35, a partir do 35. Achou? Mateus 25, 35 diz assim: porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhes responderão. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então a plenitude do Espírito Santo nos faz discernir o que está em torno de nós. A plenitude do Espírito Santo nos faz abrir os olhos para enxergar, abrir os nossos ouvidos para ouvir, e nos faz estender as nossas mãos para socorrer as pessoas que precisam. Queridos, quando fazemos isso, entregamos ao outro, sabe o quê? O próprio dom de Deus, como misericórdia, compaixão e graça. Porque o Espírito Santo se importa. Porque o Espírito Santo se importa, você também se importa. Lembre-se, Ele age através e por meio de você. Amém? Eu quero aqui fazer não é um desafio, mas um convite para você que está aqui hoje presente. Você que nos ouve aí pela internet, que faz parte desta igreja.
Domingo que vem é domingo de ceia. Primeiro domingo do mês. Eu quero te animar ou te orientar, né? A trazer pelo menos 2 itens de cesta básica para a gente estar aqui contribuindo na nossa igreja com ação social. Ninguém me pediu isso não, tá? Eu quando fazia essa palavra, Deus me deu isso. Nós precisamos, eu sei que já é uma prática da igreja, eu sei que tem pessoas que trazem, mas eu acho que, em meio a tudo isso que nós estamos aí vivendo, passando, e que a gente tem conhecimento, a nossa igreja, plena, cheia do Espírito Santo de Deus, ela pode ser muito mais efetiva e proativa nessa área da igreja. Então, semana que vem, né, traga aí itens de cesta básica, da cesta básica, e entregue ali na recepção. Vamos ajudar a ação social da nossa igreja. Eu não sei quantas cestas são distribuídas aqui na igreja, mas eu posso dizer para você, se a gente fizer, né, esse propósito de estar trazendo esse tipo de alimentos não perecíveis, e entregar ali na recepção, a fim de que isso possa passar para a ação social. Se a gente abençoa 20 famílias, a gente pode chegar a 100 famílias. Que isso não seja um discurso, uma balela aqui somente no momento dessa pregação, não. Que você tome posse desse compromisso, Vamos nos levantar como igreja, uma igreja plena do Espírito Santo de Deus, que olha para fora de si mesma, ela olha em torno, ela ouve o que está em torno dela, e ela estende as mãos para ajudar. Amém? Porque foi isso que Pedro e João fizeram, só que eles não deram a esmola. Eles deram muito mais do que a esmola. Eles se colocaram como instrumentos de milagre na vida daquele homem. Porque a igreja que caminha na plenitude do Espírito Santo é instrumento de milagres na vida de pessoas. Pedro e João, além de terem atentado, olhado e percebido aquele coxo, isso me faz lembrar muito de Jesus, quando ele entrou ali no tanque de Betesda, que era um local cheio de enfermos, mas ele consegue enxergar aquele homem que estava há 30 e poucos anos em cima de uma cama, e que não conseguia chegar até o tanque para ser lavado e ser curado. Pedro e João, eles conseguem enxergar este homem em meio a outros coxos, possivelmente. Eles compreenderam que aquele homem não precisava apenas de uma esmola, ele precisava de cura. Ele precisava de restauração, que só Jesus podia realizar e fazer. Você pode ser instrumento de cura na vida de outras pessoas, você sabia? E se você precisa de cura nesta noite, o Espírito Santo de Deus está aqui para te curar. Pedro, ousadamente, na unção e no poder do Espírito Santo, e na autoridade do nome de Jesus, dá uma ordem ao coxo: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Queridos, falar em nome de Jesus significa, sabe o quê? Agir pela autoridade de Jesus Cristo. Porque Jesus ali em Mateus 28, 18, ele diz que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. E ele ainda diz que ele nos daria autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões, e o mal não nos tocaria.
É nessa compreensão, é nessa dinâmica, nessa dimensão espiritual, que uma igreja cheia, plena do Espírito Santo de Deus, ela caminha. Ao usar o nome de Jesus pela fé, Pedro mostrou quem lhe dera autoridade e poder para curar. Tanto que em Atos 3,16 ele diz assim: sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Quando a igreja caminha na plenitude do Espírito Santo, ela está receptiva às intervenções sobrenaturais de Deus. As manifestações extraordinárias de Deus estão presentes na vida da igreja. Você entendeu o que eu falei? Quando a igreja caminha na plenitude do Espírito Santo, está receptiva às intervenções sobrenaturais de Deus. As manifestações extraordinárias de Deus estão presentes na vida da igreja. E eu quero dizer para você que milagre não é o que o homem pode chegar e ajudar, sabe? O milagre é a intervenção sobrenatural. Há uma diferença. É intervenção sobrenatural. O Senhor Jesus pode te usar tremendamente, a fim de que você seja um instrumento de cura na vida de muitas pessoas. Se houver dúvida, medo, vergonha no seu coração, peça a Deus que a fé, a confiança, a ousadia e a intrepidez sejam uma realidade na sua vida. Porque se você tiver medo, se você tiver vergonha, você está entendendo? Se você não tiver confiança, se você não tiver ousadia, você não tiver intrepidez, você fica limitado à ação do Espírito Santo para você ser instrumento de bênção na vida do outro. Deixe o Espírito Santo encher você e agir através de você. Não impeça o agir de Deus. É através da igreja que Deus se revela ao mundo, impactando vidas, pessoas. Elas deixam, sabe o que? Elas deixam de ser coxas, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, tornando-se curadas e com saúde perfeita, como aquele coxo, como diz Atos 3,16, e tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé e passou a andar. Glória a Deus. Ah, pastora, isso está longe de acontecer comigo, eu não tenho condições nenhuma. Não, você não tem mesmo não, nem eu. Mas o poder do Espírito Santo de Deus, o poder, a autoridade de Deus, a autoridade do nome de Jesus, não usado como uma mágica, mas você entendendo que todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra, você é instrumento de cura para o outro. Eu vou contar aqui rapidamente um testemunho, que Deus me trouxe a lembrança quando eu estava fazendo essa palavra. Há uns 8 anos atrás, eu marcava ponto todo sábado à tarde no salão de beleza, gente. Antes da pandemia eu já tinha, né, a coisa estava bem já menor, né? Mas antigamente eu tinha ponto marcado no salão. E aí um dia eu cheguei, então eu era conhecida das donas do salão, né? De todo mundo. E aí eu cheguei na minha hora, sempre lá, no horáriozinho da tarde, para fazer meu cabelo, para fazer minhas unhas. Estou eu lá no lavatório, lavando o cabelo. Veio a dona do salão e pegou, todo mundo sabia que eu era crente, né? Sabia que, acho que eu estava até fazendo teologia, já estava formada, não me lembro bem.
E a senhora, dona do salão, eu estava lavando o cabelo aqui, ela pegou a minha mão e botou na barriga dela. Eu não entendi nada. Aí ela virou para mim e disse assim, eu quero te pedir, eu estava assim com a cabeça, eu quero te pedir que você ore por mim antes de você ir embora. Eu falei assim, tá, tudo bem. Achei o pedido estranho, porque ela nunca tinha pedido isso. Eu convidava sempre para ir à igreja, falava de Jesus. Depois, quando eu ia fazer o pagamento lá das minhas coisas, né, que eu fazia, quando eu chegava no balcão, eu começava a falar de Jesus para ela e para a filha. Sabe o que aconteceu? Quando eu terminei de fazer, né, tudo que eu fui para fazer, Deus me deu uma direção, que era para eu deixar o salão esvaziar, porque já estava no finalzinho do dia, para que então eu levantasse aquela oração pelaquela pessoa. Mas eu não sabia o que era. Sabia, obviamente, que ela botou a minha mão na barriga dela, era um problema de enfermidade. Clóvis está ali, ó, testemunha, tá? Se eu estiver mentindo, pergunta a ele. E aí, eu cheguei, terminei e falei assim para ela, falei assim, vai orar agora? Eu falei assim, não, olha só, deixa as pessoas, tinham 2 ou 3 pessoas, deixa as pessoas irem embora, eu espero o salão ficar vazio para eu poder orar pela senhora. E assim foi feito. Queridos, o inferno, ele não brinca, não. Depois que eu dei aquela palavra que eu ia orar por ela, acreditem se quiser, eu entrei numa guerra espiritual terrível. Eu comecei a ter um mal-estar, que o suor brotava da minha pele, assim, um mal-estar muito forte. E eu senti que aquilo era uma resistência do inferno. Eu falei assim, o negócio é feio. E elas eram libanesas, né, e não eram convertidas, então eu estava no terreno do inimigo. E o diabo queria tragar a vida daquela senhora. E eu pensei assim, eu não vou voltar atrás, eu vou até o fim. Eu estava sozinha. O que eu fiz? Eu fui para o banheiro, tinha um espelho grande. Eu na frente assim do espelho falei assim, olha só, diabo, você não vai me impedir de orar por ela. Eu vou orar. Não adianta você se levar, assim mesmo, igual uma maluca. Não adianta você querer resistir ao poder de Deus. Você pode ter força, mas Ele tem poder. Isso 8 anos atrás. Aí eu saí do banheiro, sentei lá no sofazinho. Sabe o que eu comecei a fazer? Adoração, não chama a presença de Deus. Efésios aqui não está nos ensinando, que a gente já acabou de ler. Comecei a louvar. Não louvo nada, né? Mas é pelo Espírito. Aí a filha dela ouviu e falou assim, ai, que lindo você está cantando. Eu ficar comigo, só o sangue do Cordeiro. E ali, mas eu entrando em espírito, eu falei assim, eu estou numa guerra aqui, eu estou num negócio feio. Amém. Quando todo mundo foi embora, ela me explicou o que estava acontecendo. Ela tinha sido diagnosticada com câncer no intestino, por meio de biópsia. E isso era no sábado. Ela ia passar por uma cirurgia na terça-feira, e ela queria que eu orasse por ela por conta dessa cirurgia. Eu falei assim, então a senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai se ajoelhar, a sua filha vai impor as mãos sobre a senhora e eu vou levantar aqui a oração. E assim eu fiz. Eu orei pela vida daquela mulher, pela cura daquela mulher, pela cirurgia daquela mulher. E quando eu terminei de orar, eu dei um amém, aquela sensação de mal-estar voltou tudo de novo. Eu comecei a passar mal, mas ninguém sabia que eu estava passando mal. Tudo de novo. E aí tinha um quadro acima do balcão que eu nunca tinha percebido aquilo. Era um quadro vazado. Aquilo formava um dragão. E Deus falou para mim na hora, se ela quer cura, ela tem que limpar esse espaço. Manda ela tirar aquilo ali. Gente, como eu posso mandar na casa dos outros, né? Mas eu fiz isso. Eu falei assim, olha, minha amada, eu falei para a filha dela, Deus manda você tirar esse quadro aí, porque isso forma uma figura de um dragão, isso remete no mundo espiritual, deve ter algum outro significado. Não expliquei muito, e ela
Ela pegou corajosamente e jogou o troço lá do lado de fora do salão. Queridos, para a honra e glória do Senhor, porque, como eu falei, nós não temos poder para absolutamente nada, mas nós somos instrumentos do poder de Deus nesta terra. Se nós somos cheios da presença da glória de Deus, e é na autoridade do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, é Ele que faz o milagre. Aquela mulher que estava com previsão de ter parte do intestino cortado, quando os médicos abriram o intestino dela, sabe o que aconteceu? O tumor estava soltinho no intestino. O tumor tinha se desprendido da parede intestinal, que os médicos ficaram assim, sem palavras para a situação dela. Aquela mulher não teve que cortar o intestino, não teve que passar por radioterapia, não teve que passar por quimioterapia. O poder foi poder da oração, sim. Porque quando eu saí daquele salão, e o Cláudio foi me buscar, eu fui para o carro assim, eu saí do salão, tchau, eu fico na paz, estou indo. Quando eu entrei no carro, o Cláudio, o que foi, Eliane? Eu falei assim, eu estou passando muito mal. Ele falou assim, já sei, orou, né? Por causa difícil. Eu falei assim, orei. Em casa a gente conversa. Eu saí do meu carro assim, ó. Cheguei em casa, eu fui direto para o banheiro. Gente, desceu aquela diarreia toda no vaso. E aquela mulher foi curada. Eu sei que Deus trabalhou. Eu só fui instrumento de bênçãos na vida daquela mulher. E quando eu fazia essa pregação, eu falei assim, Senhor, eu vou procurar saber como que ela está. Eu vou procurar saber. Eu procurei a filha dela no Facebook, achei, entrei em contato, perguntei como ela estava, como estava a mãe. Está tudo bem, minha mãe está ótima, para a glória do Senhor. E para a glória do Senhor, a filha dela aceitou Jesus, ela aceitou Jesus naquele tempo. E a filha dela disse que está morando aqui perto, disse que vai vir aqui na igreja, talvez venha até congregar aqui, para a glória também do Senhor. É isso, gente. É isso. São as experiências que a gente tem com Deus, que a gente pode compartilhar. Para minha honra, nenhuma, para a glória dele. Então a igreja que caminha na plenitude do Espírito Santo, persevera em oração, tem um olhar para fora de si mesma, é instrumento de milagres na vida de pessoas. E por fim, a igreja que caminha na plenitude do Espírito Santo é referência no mundo, pois vive e testemunha o poder do Evangelho. Eu estou fazendo exatamente isso agora. Eu estou testemunhando o poder do Evangelho. Aquilo que eu sigo, aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. A cura do coxo é um dos milagres realizados através dos apóstolos após o Pentecostes. Muitos outros foram realizados. E isso serviu como sinal do poder e da presença do Espírito Santo entre eles. Queridos, com isso a igreja primitiva saiu ali no iniciozinho dela, de 120 pessoas, alcançou mais de 3.000 vidas com o Pentecostes e com a pregação de Pedro. E agora aqui na cura do coxo, com mais uma pregação do apóstolo, mais 5.000 homens são alcançados, chegando em pouco tempo a mais de 10.000 pessoas convertidas. Isso está em Atos 4:4. E os estudiosos dizem que essa foi a primeira grande colheita. E a partir daí a gente continua colhendo, como o pastor pregou hoje pela manhã. Já colhemos e estamos colhendo e continuaremos colhendo, porque é o poder de Deus. Uma igreja que não abria mão, essa aqui, né, de testemunhar com ousadia do Evangelho. Olha que Pedro fala em Atos 4, 29 e 30. Agora, Senhor, olha para
as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então aqui mesmo diante da perseguição do Sinédrio, eles não abriram mão de testemunhar com ousadia a palavra e o poder de Deus. Então, meu amado, minha amada, já caminhando aqui para o fim, da nossa mensagem. Não se conforme de não ser pleno do Espírito Santo. Ore, busque fazer a diferença nesta terra, seja canal de milagres no nome de Jesus, na vida de outras pessoas e testemunhe desse poder, para que o mundo creia que Jesus é Senhor e Salvador. Glória a Deus, amém? Para que o mundo creia que Jesus é Senhor e Salvador. E que haja, verdadeiramente transformação, porque o Evangelho, ele é transformador. Ele não é apenas uma potencialidade de cura, não somente isso, não, ele transforma a vida como um todo. Então que a gente possa anunciar a este mundo essas verdades e que nós possamos ser cheios da plenitude da glória de Deus, amém? Amém? Você pode se colocar de pé, dê uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Nós estamos comemorando a descida do Espírito sobre a igreja. Nós vamos clamar por essa presença maravilhosa que nos invade, que nos capacita para realizar a obra do Senhor. Em nome de Jesus.